Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio e o nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje um breve resumo sobre a nossa nona lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, a nossa lição, Nós estamos estudando neste trimestre os livros de sabedoria, os livros sapienciais. E nessa nossa nona lição, vamos estudar um pouquinho os primeiros capítulos de Eclesiastes, trazendo um breve resumo sobre essas palavras escritas pelo rei Salomão. Salomão foi o sucessor do rei Davi, filho de Davi, e sucessor do trono de Israel. Segundo os estudiosos, Salomão escreveu Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão durante a sua juventude, o livro de Provérbios, quando ele estava ali na sua meia-idade, e Eclesiastes, quando ele já estava com a idade bem avançada. Salomão vem tratar a respeito da brevidade da vida, da vaidade da vida, onde ele vai dizer que tudo vivido longe dos propósitos do caminho de Deus se torna enfado, se torna vaidade. O título eclesiástico de 1 a 4, as experiências da vida. Os objetivos da nossa lição é entender a vida como um trabalho árduo e sem sentido na concepção do autor de Eclesiastes, compreender essas duas dimensões, tempo e eternidade, e analisar a dualidade e conflitos da vida segundo o pregador, segundo aqui o autor de Eclesiastes. A verdade prática, a nossa lição, textuário da nossa lição está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nossa verdade prática, a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. E a nossa leitura bíblica em classe está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 ao 11, e capítulo 3, versículo do 1 ao 15. São as referências da nossa nona lição que estamos estudando. O título Eclesiastes significa pregador, ou aquele que dirige, único que dirige uma assembleia, e a sua autoria é atribuída ao rei Salomão, o filho do rei Davi, o sucessor ali do trono de Israel. Mas para o final da sua vida, o rei Salomão, o pregador, ele vai examinar os ciclos vividos, as tarefas em que nos envolvemos e os prazeres que buscamos. Após esta análise, esta reflexão, esse exame, o pregador chega à triste conclusão que tudo debaixo do sol é transitório, é passageiro. Ele vai chamar de vaidade e vaidade, ou seja, todo esforço humano separado do propósito de Deus, sem Deus, se torna vaidade. Sem Deus, ninguém pode encontrar satisfação duradoura ou significado, seja no trabalho, seja nas diversões da vida. A vida é tão passageira que tem pessoas que acham que é dono de tudo. Não é dono de nada. Apenas administram. Apenas administramos.
porque morremos e cair para outro, tomar posse. E assim segue a vida, né? Eclesiastes é o livro que tem 12 capítulos e 222 versículos. O propósito mais implícito ali do livro é fazer os leitores perceberem a futilidade da vida, né? Perceberem que a futilidade da vida é movida meramente por valores terrenos, e levá-los a buscar satisfação, sabedoria em Deus e nos valores espirituais. A perspectiva aqui do autor de Eclesiastes, o autor se descreve como um sábio, relembrando seus anos inquietos de peregrinação, né, com vista a incentivar os leitores a evitarem os becos sem saídas desta vida. Becos sem saídas em busca dos quais o próprio autor gastou a sua vida buscando. No fim, ele vai refletir, vai compreender que tudo não passa de vaidade. Tudo não passa de vaidade, vivido longe dos propósitos de Deus. Embora o autor possa ter tido em mente particularmente os jovens, já que ele estava com a idade já avançada, chamar a atenção dos jovens, como está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, quando ele vai falar para o jovem, lembra-te da tua juventude, né? O jovem refletir, buscar viver sua vida dentro do propósito de Deus. Então, o desejo humano de encontrar satisfação, significado na vida é universal, né? Todos nós queremos ter uma vida bem vivida, conquistarmos coisas, né? O ser humano é impulsionado para o além, para propósitos, para objetivos, sair da zona de conforto, né? Mas as lições deste livro são aplicáveis a todas as fases da nossa vida. Quando vivemos nessa desenfreadamente buscando conquista, posição, poder, muitas vezes não levamos em conta as consequências dos nossos atos, chegamos ao final da vida com a sensação de que algo nos faltou durante a caminhada. Ou chegamos onde queríamos, mas o vazio permanece. Porque todo propósito debaixo do sol, como vai dizer o pregador, o autor de Eclesiastes, vivido longe dos caminhos de Deus, do propósito de Deus, se torna vaidade. O homem pode buscar poder, posição, dinheiro, tudo, mas não adianta. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para termos intimidade e relacionamento, para vivermos na companhia do nosso Pai. Então, nada nesta terra, ninguém nesta terra, substitui o lugar de Deus na nossa vida. O homem vai viver longe de Deus? Sim, mas o buraco vai estar lá. Ele vai viver uma vida vazia. Busca de preencher com outras coisas, mas nunca vai conseguir chegar a esse intento, porque só Deus preenche o vazio na alma do homem. Somente Deus. A respeito da brevidade da vida, o livro de Eclesiastes abrange praticamente toda a vida do homem, né? Trabalho, lazer, divertimento, tempo, adoração, natureza, dinheiro, morte, sono, comida, bebida, sexo, agricultura, comércio, educação, governo, todas as áreas da vida. O livro de Eclesiastes nos mostra, nos ensina, nos leva a despertar e refletir. Opa, posso buscar tudo, mas se Deus está no lugar, no propósito, no centro, eu vou adiante. Se Deus não estiver, não adianta.
Como tem uma sage que chega, o homem viveu a vida inteira procurando busca de poder, de satisfação, de riquezas, ele conquista tudo. Só que quando chega no final da vida, que a morte chega, está lá todas as suas riquezas, todos os seus bens. Aí a morte chega e diz: você não vai precisar disso aí. Para onde você está indo, isso aí não pode ir. Então ele viveu uma vida em busca de dinheiro, de poder, de satisfação, de luxúria, mas o tempo de partida dele aqui chegou e para onde ele ia não tinha como levar. Então é isto que o pregador vai dizer: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 13 a seguir, está lá uma parábola de um homem rico, riquíssimo, que todos os anos angariava bens, riquezas. Ele tinha tantos bens que ele chega uma hora e diz, no versículo 13, 17 ele diz, ele razoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, os meus bens. Vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros bem maiores. Aí, o versículo 20 diz, Deus chega e diz: louco, tu és louco, esta noite alguém vai te pedir a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então a vida, ela chega a um fim. Chega a um fim. Essa é uma realidade que ninguém fugirá dela. Todos morreremos. Como foi que vivemos a nossa vida? Como é que estamos vivendo a nossa vida? O livro de Eclesiastes nos leva a olhar para dentro de nós, a olhar para a nossa maneira, nosso modo de viver e fazer uma análise. Deus está no centro da minha vida, eu estou no propósito de Deus ou não, né? Então, a gente precisa olhar para o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro tópico da nossa lição, trabalho árduo e sem sentido, Eclesiastes, do capítulo 1, versículo do 1 ao 23. Diz assim: o pregador fala da mesmice da vida e que, por fim, é sem sentido, pois não passa de trabalho árduo. Né? As gerações se sucedem momentaneamente, o sol nasce, o sol se põe e volta a nascer, o vento percorre o seu caminho, sopra, circula. A vida está sempre em movimento, né? A vida está sempre em movimento, então não há nada novo debaixo do sol. A sabedoria humana, ela é limitada, Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 16 a 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a riqueza. Capítulo 1, versículo 18. Então, o autor vai dizer: é inútil buscar somente sabedoria humana. É perca de tempo, é desperdício de tempo focar somente na busca do materialismo. É tudo passageiro, irmãos. Quando esse fôlego nos é tirado, em 2 dias estamos fedendo. Então, pessoas arrogantes, prepotentes, se acham dono do mundo. Tudo é vaidade. Tudo longe do propósito de Deus é vaidade. Então, o pregador ele descobriu que quanto mais vias as obras que se fazem debaixo do sol, mais se revelam a vaidade que os motiva, né? Quanto mais via as obras que os homens faziam debaixo do sol, aquela carreira, aquela busca desenfreada por posição, por conquista, por poder, por dinheiro. Vaidade, apenas vaidade, né?
deixava o aflito ver que muitos sábios não agiam sabiamente e que muitos insensatos não buscavam sabedoria. Ele vai concluir que a sabedoria humana produz também tristeza e frustração. Por quê? Porque está longe do propósito de Deus. O rei Davi ele vai dizer: não afaste de mim o teu espírito, não tire de mim o teu espírito. Porque o chamar Davi segundo o coração de Deus era um homem que na vida dele nada, nem ninguém substituiria a presença do Espírito Santo na vida dele. Davi errou muito, mas Davi tinha um coração contrito ao Senhor. Ninguém nem nada substituiria a presença de Deus, do Espírito de Deus na vida de Davi. Isto é ter propósito. Isto é ser um homem segundo o coração de Deus. Né? Então, o trabalho ele é frustrante quando ele não tem propósito, ou só tem propósito meramente humano, materialista. Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 e 19. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então, o pregador ele explica a razão desta tão forte declaração, né? Visto como eu havia de deixá-la ao homem que viesse depois de mim. Então, todo o seu trabalho estava ficando para outra pessoa. É porque nós não somos donos de nada. Não somos donos de nada. Apenas administramos. Essa pessoa que virá, se assenhoreará de todo o trabalho em que alguém trabalhou. E em que, ele vai dizer, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, ou seja, a tristeza do pregador não é somente porque as coisas materiais não trouxeram a satisfação que ele buscava, mas porque tudo que ele tinha acumulado durante a sua vida debaixo do sol, tudo que ele havia acumulado seria deixado para outros, sobre os quais ele não teria nenhum controle, porque a vida passou, e tudo que ele conquistou estava sendo deixado para outro possuir, para outro cuidar, ou seja, não somos donos de nada. Além de não poder controlar quem herdava os seus bens, a pessoa que o sucedesse receberia tudo sem ter trabalhado para conquistar. Olha que coisa, que situação. Então é isso. Pessoas que colocam sua vida na busca dos bens materiais, da conquista, do poder, da posição, do status, e esquecem de viver, viram escravos do trabalho e esquecem de viver dia após dia. Claro que temos que buscar conquistas, vitórias, vencer na vida, mas vivendo dia após dia, glorificando a Deus, porque o propósito de viver uma vida sabiamente é temer a Deus, ter comunhão com Deus. Entende? Então, pessoas que vivem uma vida distante de Deus, vivem uma vida frustradas, não admitem, porque o homem não vai admitir que ele precisa de Deus, mas vivem uma vida vazia. Falta algo na vida destas pessoas, né? É correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também é vaidade e correr atrás do vento. O propósito da vida não pode ser encontrado nas próprias coisas deste mundo,
todas as coisas que chamamos de bens desta vida, seja saúde, riqueza, posses, poder, prazeres, honras, prestígio, escapam das nossas mãos, né? Escapa das mãos das pessoas. Elas simplesmente não podem em si mesmas, estas coisas, substituir a alegria que vem somente de Deus. Nada substitui a presença do Altíssimo na nossa vida, né? O segundo tópico é o tempo e a eternidade. O tempo e a eternidade, vida e morte, são ingredientes que constituem nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados. É muito breve o tempo. Por quê? Porque o homem não foi feito, não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente na presença do Senhor, na comunhão com Deus, mas a desobediência abreviou a vida do homem aqui na terra. Abreviou a vida do homem aqui na terra, né? Nós vamos morrer. Obviamente que teremos que prestar contas a Deus posteriormente, mas o homem não foi feito para morrer, né? Então, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para sorrir. Está discorrendo ali no capítulo 3, né? Então, desde antes do nosso nascimento até o momento da nossa morte, Deus está realizando os seus propósitos, mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo. Deus tem o controle. Então, essas 14 afirmações aqui do capítulo 3, que é um tempo determinado para tudo, Salomão declara que Deus trabalha na vida de cada indivíduo procurando realizar a sua vontade, o seu propósito. Nada, nem ninguém frustram, atrapalham os planos de Deus. Né? No capítulo 3, versículo 11, a eternidade do homem, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a vida do ser humano ela é ligada à eternidade, a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus deu ao homem o domínio da criação. E tudo isto o homem veio desperdiçando, perdendo. Aí o pregador, Salomão, vai dizer: viver uma vida cheia de conquista, de prazeres, tudo que a sua alma desejava, ele conquistava. Mas no final ele olha para trás e percebe que todo aquele tempo vivido achando que estava se dando bem, na verdade estava vivendo, plantando o seu futuro, né? Uma vida de frustração, de decepção, de tristeza, porque viveu longe dos propósitos de Deus. A vida parece passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre, de modo que ao viver para Ele e deixar que faça a sua vontade, a vida torna-se significativa e viável, né? Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, vamos desfrutar daquilo que temos e agradecer a Deus por estas dádivas, pelo privilégio de sermos escolhidos, de sermos chamados por Ele, né? O pastor Thomas Watson, ele tem uma declaração muito importante. Ele diz, para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Porém,
Para os perversos é uma noite no qual o sol nunca nasce. Então, se tememos a Deus, não precisamos ter medo das coisas, pois Deus está no controle de tudo, e quando entrarmos na eternidade, compreenderemos melhor todo o seu propósito, todo o seu plano. Então, vivamos, coloquemos Deus como nosso guia, como nosso guia, como nosso Pai. Não vamos viver uma vida distante daquele que nos criou. Deus sabe tudo o que precisamos. O mundo não é nossa referência. O mundo não é a nossa referência. Entende? Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Capítulo 3, versículo 20. Salomão está falando aqui que todos terão que morrer. Todos terão que morrer. Entende? Não tem como escapar disso. A morte equaliza e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias. Não vamos levar nada. Ela devora os sábios e os tolos, os ricos e os pobres, não importando quem você é, o que você fez na vida, seja bom ou ruim. Todos vão morrer, inevitavelmente. Infelizmente, poucos refletem acerca do seu modo de viver, tendo em vista a certeza da morte. Em outra passagem, Salomão vai dizer que é melhor estar em um velório, no lugar de luto, do que em um lugar de festa, porque no lugar do luto, o homem vai refletir e olhar e ver que aquele é o fim de todos. Todos vão morrer. Todos morreremos. E aquilo que semeamos, que plantamos aqui, a gente vai colher na eternidade. Então, capítulo 4, versículo 4 diz: Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade. É correr atrás do vento. Então é impossível que o pregador esteja... É possível que, no caso aqui, o autor, Salomão, esteja afirmando que o trabalho motivado pelo desejo de passar à frente do outro não proporciona ao trabalhador a satisfação que ele deveria experimentar. É preciso controlar o ímpeto e trabalhar só para superar os demais. Quantos vivem desta maneira, né? A pessoa que trabalha incessantemente, motivada por sua ganância, nunca se satisfaz com o que adquire, quer sempre mais. Em lugar da competitividade, Salomão recomenda a moderação, E vai falar também aqui no capítulo 4, versículo 9, sobre o valor do companheirismo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, Em cada um dos ensinos, do versículo aqui do 9 ao 12 do capítulo 4, as vantagens de cooperação, do companheirismo são enfatizadas. Na verdade, se é melhor serem dois do que um, 3 amigos fornecem uma camaradagem ainda maior, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, Não se rompe com facilidade. E no capítulo 4, versículo 16, vai falar sobre a popularidade transitória, passageira. Eram sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Então, quão transitória e totalmente temporária é a popularidade conferida às pessoas. Conferida às pessoas, o que vale ter grande poder. De que adianta ter grande poder e agir como insensato,
e incapaz de discernir que os seus dias de governo se encerram. Ninguém vai reinar para sempre, só Cristo, né? O herói de hoje vai ser rejeitado amanhã, né? Então, o ser humano ele é instável, né? Ele pode aplaudir evasivamente, efusivamente ao recém-chegado num instante, e no outro instante pode gritar, né? Crucifica. Não foi assim que falaram com Jesus? Né? Então, em Deus, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Sem Deus, a vida se torna vazio e inútil, e tudo o que fazemos carece de relevância e significado, porque o homem precisa, deseja, ele ânsia por aprovação. Tudo vivido longe de Deus, tudo vivido longe de Deus se torna enfadonho, vazio. As pessoas que vivem longe do propósito de Deus, não adianta. Eles até não admitem, mas o espaço de Deus na vida do homem, ninguém, riqueza nenhum, dinheiro nenhum, prazer nenhum, mulher nenhuma, homem nenhum, substitui o lugar de Deus na vida do homem. Por isso o homem vive essa vida em busca de algo que preencha. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Mas riqueza nenhuma do mundo substitui a presença de Deus no coração do homem. Reflitamos sobre isso. Vida longe de Deus se torna vaidade de vaidade. Deus abençoe.